Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, como já estudamos, ele faz um hino, um poema de louvor e adoração a Deus, o Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus Pai, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, o Deus Filho, aquele que nos remiu na cruz, o Deus Espírito Santo, aquele que nos selou e é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. Paulo faz nos primeiros versículos um louvor pelas bênçãos de Deus, bênçãos que são derramadas de maneira ricas, abundantes sobre as nossas vidas. Agora, no versículo 15 até o versículo 23, nós temos uma oração. O apóstolo Paulo está agora orando pela igreja. E dentro desses versículos que nós lemos aqui, e vai servir de base para a nossa mensagem desta noite, eu vejo muitas coisas importantes, mas eu queria destacar 3. Paulo está falando sobre várias coisas importantíssimas para nós aqui, mas eu quero destacar 3 verdades que ele destaca aqui, e que você deve também guardar no seu coração. E a primeira delas, meus irmãos, Paulo está falando aqui para nós a respeito da importância da oração. Ele começa dizendo assim: Por isto também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Meus queridos, por que orar é importante? Porque a oração, ela é importante para nós. A nossa confissão de fé tem também os seus catecismos que saem dela, e nós temos no catecismo menor, na pergunta 88, diz para nós assim, essa pergunta: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais o Senhor nos comunica as bênçãos da redenção? Esta é a pergunta do catecismo. E a resposta é a seguinte: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. A oração, portanto, meus irmãos, para nós
é um dos meios de graça. Por que orar é importante? Porque a oração é um meio de graça. A confissão de fé também, e os catecismos, tem para nós lá uma definição de oração. Na pergunta 98, diz assim: o que é a oração? A resposta é esta: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Deus nos deu a oração como um meio de graça, e nós devemos fazer uso deste meio. Se você olhar para o apóstolo Paulo, meus irmãos, Paulo é alguém que ora. Só nessa carta ele vai orar aqui no capítulo 1. Depois nós vamos ver Paulo orando novamente no capítulo 3. Paulo é aquele que, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: olha, orai sem cessar. Paulo reconhecia a importância da oração na vida da igreja. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele está falando da armadura de Deus, da luta, da batalha que nós temos contra as potestades, os principados, ele fala que uma das partes dessa armadura, uma das coisas que nós devemos fazer é orar. É com toda a oração e súplica que nós vamos vencer essa luta, essa batalha. O Senhor Jesus também falou muito sobre oração, inclusive ensinou uma parábola, quando ele ensina o dever de nós orarmos sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desanimar. Lá em Tiago nós temos a seguinte palavra: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, a Bíblia nos chama a orar. A Bíblia nos ensina a orar. A oração não é privilégio ou chamado para alguns. Não, a oração é ferramenta para todos os crentes. Eu e você devemos orar. E o que é orar? Orar é falar com Deus. E nós devemos fazer isso então todos os dias, o tempo todo. Oração não está restrita a um momento da liturgia. Aqui neste culto nós temos momentos de oração. Mas oração não é apenas isto. Eu não vivo apenas destes momentos de oração no domingo ou em cultos, quando eu estou reunido com a igreja. Não, eu oro todos os dias. Eu devo buscar a presença do Senhor em todo o tempo, de manhã, durante o dia, à noite, não de uma maneira protocolar, como muitas vezes nós fazemos. Oramos ao acordar, oramos nas refeições e oramos na hora de dormir. Sim, tudo isso é importante, mas não apenas nestes momentos protocolares de oração. A oração tem que ser a nossa respiração. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Eu posso em todo o tempo estar em um espírito de oração, porque a oração ela é muito importante. Orar, meus irmãos, é confiar na providência de Deus, no sustento de Deus, no cuidado de Deus. Eu sei que quando você lê este texto, e se você conectar ele àquilo que Paulo disse nos versículos anteriores, porque Paulo nos ensina logo no versículo 3, no começo da sua carta, que o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, que tem um decreto firme que se cumpre. Ele é o Deus poderoso, que governa, que decreta, que faz tudo de acordo com a sua vontade. O que leva alguns a perguntarem: mas se Deus é soberano, se Deus ele determina todas as coisas, se Deus decreta todas as coisas, por que eu tenho que orar? Se Deus já sabe todas as coisas, se Ele é o Senhor de tudo, se Ele é onisciente, por que eu tenho que orar? Qual a importância da oração? Veja, meus irmãos, já temos dito aqui que a oração é um meio de graça. O Deus que estabeleceu os fins, estabeleceu também os meios. A oração é um meio de graça determinado pelo próprio Deus para a realização,
para o cumprimento dos seus propósitos. Eu tenho que entender essa questão para que eu não confunda as coisas. Infelizmente, hoje, há muitos ensinos equivocados, talvez nem por maldade, mas por não entenderem corretamente a palavra de Deus e esta doutrina, a doutrina da soberania de Deus, ao mesmo tempo em que nós trabalhamos com a questão da liberdade do homem. Meus irmãos, a oração, ela não muda Deus. O fato de eu orar não vai mudar os eternos propósitos de Deus. Isso é um fato, porque Ele é soberano. Imagine se não fosse assim. Imagine se você pudesse orar e mudar a vontade de Deus. Será que isso seria bom? Ora, se Deus é soberano, se Ele já decretou todas as coisas na sua sabedoria, na sua onisciência, que pretensão vã, que pretensão absurda é essa, minha, de achar que Deus, com a minha oração, vai mudar a vontade dEle, que é perfeita, para fazer a minha vontade, que é imperfeita? Não há lógica nesse pensamento. Deus é soberano, Ele faz a sua vontade, mas Ele nos manda orar como meio para a realização dessa vontade. Então a oração não muda Deus, a oração não fortalece Deus. Há esse pensamento também, não, vamos orar, vamos clamar, vamos ajoelhar, porque como se Deus fosse receber força com a nossa oração, como se Deus estivesse inerte lá no céu, meio fraquinho, e quando a igreja começasse a orar aqui, Deus ia se fortalecendo e agindo. Não, esse pensamento é absurdo. Deus é poderoso, Deus é Senhor, Deus é o Rei do universo, Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade, nada foge aos seus eternos decretos, aos seus eternos propósitos. A vontade dEle se cumpre na nossa vida. A nossa oração não tem este sentido, essa finalidade. Devemos entender a oração como um meio que Deus nos deu, que nós devemos usá-lo sim, mas da maneira correta. E eu creio que Paulo está nos ensinando isso aqui, a importância de orar. Paulo cria na soberania de Deus e Paulo ora, porque para o apóstolo Paulo estas duas coisas não são contraditórias, não. Ele fala sobre um Deus soberano e ele ora a este Deus. Eu creio na soberania de Deus e eu devo orar, eu devo clamar ao Senhor. A oração de Paulo pela igreja, meus irmãos, ela tem alguns aspectos. Paulo diz assim no versículo 16, eu não cesso. Veja, Paulo expressa aqui que ele está orando de maneira insistente pela igreja. Eu não cesso de orar por vocês, de dar graças a Deus por vocês nas minhas orações. A nossa oração tem que ser uma oração constante. Ainda, a nossa oração deve ser uma oração grata. Não cesso de dar graças por vós nas minhas orações. Não é uma oração cheia de murmuração, sabe, aquela oração amargurada, sempre reclamando com Deus. Não, meus irmãos, Paulo inclusive estava preso, está escrevendo esta carta da prisão. A situação dele não era boa, mas ele ora com o coração grato. Paulo não está deprimido, Paulo não está com a cabeça baixa, desanimado, não. Ele está orando a Deus com alegria no coração, com gratidão no coração. A nossa oração tem que ser constante, a nossa oração tem que ser uma oração grata. E a nossa oração precisa ser uma oração intercessória, porque Paulo não está orando por ele, Paulo está orando pela igreja. É um dos aspectos da oração, a oração pelo outro, não apenas por mim, pelas minhas necessidades, pelos meus problemas, pelas minhas lutas, não. A oração, meus irmãos, nos faz ver o outro, a necessidade do povo de Deus. Por isso eu tenho que orar, colocar a vida dos meus irmãos, dos meus amigos na presença do Senhor, trazê-los à memória. Paulo está dizendo aqui, olha, quando lembro de vocês, eu não cesso de cessar por vocês,
dando graças a Deus, fazendo menção de vós nas minhas orações. Meus queridos, Paulo ora por esta igreja e ele nos dá aqui alguns motivos pelos quais ele está orando pela igreja. Nós vamos ver daqui a pouco por que ele está orando pela igreja, mas aqui ele já nos coloca diante de dois fatos importantes. Ele diz assim, no versículo 15: por isto também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. Algumas coisas que têm movido o coração de Paulo a orar pela igreja, meus irmãos, é ver que esta igreja está andando na fé. É uma igreja que não se desviou da presença do Senhor, mesmo no meio daquele paganismo, daquele tempo tão difícil, mas a igreja estava firme. Eu e você podemos agradecer hoje da mesma maneira pela igreja, pela nossa igreja, pela firmeza dos nossos irmãos na fé, mesmo num tempo tão difícil como esse em que nós vivemos, mas a nossa igreja está diante do Senhor, não tem se afastado da presença do Senhor, os nossos irmãos estão firmes na fé. Devemos agradecer a Deus por isso, também agradecer a Deus pelo amor, como Paulo diz aqui, o amor que vocês têm para com todos os santos. Que coisa bonita, meus irmãos, é uma igreja que vive em amor. O diabo está lutando contra isso o tempo todo. Cantamos aqui um cântico, meus irmãos, que seja verdade sim na nossa vida. O cântico que fala sobre união, sobre pagar o preço. Na verdade, Cristo já pagou o preço, né? Mas há um preço ainda a ser pago, sim, que é o preço da nossa obediência a Ele, para que possamos viver em união. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Que possamos agradecer a Deus também pela nossa igreja, porque ela anda na fé, porque ela anda no amor. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então a primeira lição que eu quero destacar aqui nesse texto, meus irmãos, nesta noite, é a importância de orar. Paulo está nos colocando diante deste fato, ele está orando pela igreja. Você precisa orar também, meu irmão, é algo importante na tua vida. Mas há uma segunda lição aqui, outra coisa importante que Paulo está nos ensinando nesse texto. Ele não fala apenas sobre a importância de orar, mas ele está mostrando também a importância de saber orar. Porque muitas vezes a gente até ora, mas ora de maneira errada. A própria Bíblia diz que nós oramos ou não sabemos orar como convém. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo escreve assim para a igreja. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Porque as nossas orações, muitas vezes, meus irmãos, é uma oração tão falha, tão equivocada. Graças a Deus que Ele não atende as nossas orações muitas vezes, porque não seria o melhor. Graças a Deus pelos não que Ele nos dá, porque se Ele dissesse sim, fizesse a nossa vontade, o que seria de nós? Ele é Deus. Nós não sabemos orar como convém. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu e você temos que reconhecer que muitas vezes nós não sabemos de fato orar como convém. É importante orar, mas é importante saber orar. Precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. E o que é orar segundo a vontade de Deus? É colocar os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos em harmonia com o santo propósito de Deus. Isto é orar a Deus segundo a sua vontade. E isto só é possível, meus irmãos, pela ação do Espírito Santo em nós. É Ele que nos leva a orar desta maneira. Agora, observe comigo no texto, como que Paulo está orando. No versículo 17, ele começa assim: para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno
conhecimento dele. Paulo se dirige a Deus, o Deus Pai, aquele que é Senhor, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega. É assim que nós devemos orar. A nossa oração é dirigida a Deus, em nome de Jesus. Nós não oramos em nome do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus. E a nossa oração é dirigida a Deus. E Deus nos é colocado, nos é apresentado como sendo o nosso Pai. É assim que Paulo ora, é assim que Paulo se dirige a Deus. Mas eu queria chamar a tua atenção aqui para o que Paulo está colocando na sua oração. O que Paulo está pedindo a Deus. Vocês observaram a oração de Paulo? Ele pede para Deus o seguinte: Deus, conceda para esta igreja, para esses irmãos, espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Paulo está pedindo: Deus, abre os olhos desta igreja. Meus irmãos, João Calvino, comentando nesse versículo, ele diz assim, que era indispensável que aquela igreja entendesse que eles estavam no caminho certo, eles ingressaram no caminho certo, para que eles não se desviassem para qualquer doutrina que não era a correta, a verdadeira. Mas aquela igreja também precisava entender que eles precisavam prosseguir, continuar, crescer. E aí Calvino diz assim no seu comentário: pois nada é mais arriscado do que o fartar-se das bênçãos espirituais. Você poderia ter ficado no primeiro sermão do domingo passado, porque eu falei que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A nossa eleição, a nossa redenção, o selo que o Espírito Santo nos dá, confirmando, Ele é o nosso penhor, o penhor da nossa salvação. Você poderia, a igreja poderia simplesmente parar nestas verdades. Então Paulo vem agora e ora: Senhor, conceda a eles espírito de sabedoria, espírito de revelação, que eles possam prosseguir, que eles possam continuar. É isto que Paulo está pedindo a Deus em favor da igreja. Olha o versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que as bênçãos que nós temos em Deus são um fato, e nada pode mudar isso, meus irmãos, absolutamente nada. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é um fato. Ninguém e nada pode mudar isto. Agora, a questão é: como nós temos nos comportado diante desta verdade? Será que esta verdade simplesmente chegou para nós e nós ficamos nela? Já nos satisfizemos com ela? Será que isso não nos tem levado a querer conhecer mais, a crescer neste conhecimento, nesse entendimento? O que Paulo está fazendo aqui é: Senhor, ilumina os olhos do coração dos meus irmãos, para que eles possam saber, para que eles possam conhecer, para que eles possam crescer neste entendimento. Não é uma segunda bênção que Paulo está pedindo aqui pela igreja, meus irmãos. Eles já tinham a bênção, eles já tinham o Espírito Santo. O que Paulo está pedindo é: Senhor, abra os olhos do coração, para que eles possam enxergar. Lhes dá espírito de sabedoria, lhes dá espírito de revelação. O Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que nos ilumina e nos faz compreender estas verdades
diante das quais nós estamos. Você já tem o Espírito e você precisa pedir a Deus que este Espírito ilumine você na compreensão desta palavra, na compreensão destas verdades. É isto que Paulo está pedindo pela igreja. Senhor, abre os olhos, ilumina os olhos do coração. A coração aqui é a mesma ideia de alma. É o nosso mundo interior. É aquilo que nós somos, meus irmãos, na nossa essência. Não são os olhos físicos, não são os olhos da carne, mas é o olho do coração, é o entendimento, é o conhecimento. Paulo está dizendo: vocês precisam crescer, vocês precisam conhecer mais. Ainda é muito pouco que vocês conheceram, há muito mais ainda à disposição. Que Deus abra os olhos para que vocês entendam, lhes dê sabedoria. Como nós precisamos, meus irmãos, deste espírito de sabedoria. Como tem faltado sabedoria na vida de muitos, pessoas que têm agido, mesmo sendo cristãs, mas agido tão somente pela carne, pelos sentimentos, moldado pelas circunstâncias. Nós precisamos de sabedoria do alto, nós precisamos de revelação do alto. A palavra revelação é a palavra mesma do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que tem a ideia de tirar o véu. Essa ideia, revelar é tirar o véu, a ideia de abrir os olhos. O diabo, o ministério dele é cegar, é fechar os olhos, é fechar o entendimento. O ministério do Espírito Santo é abrir os olhos, é trazer revelação, é trazer entendimento, é trazer conhecimento. E Paulo está orando desta maneira pela igreja: Senhor, ilumina os olhos do coração desta igreja, lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação. Então nós aprendemos já, meus irmãos, primeiro a importância de orar. Paulo está falando sobre isto aqui neste contexto. Paulo está falando aqui também sobre a importância de saber orar. Não devemos orar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Assim tem sido a tua oração diante do Senhor? Quando você se coloca para orar por alguém, quais têm sido os pedidos que você tem feito? O que você tem pedido pelas pessoas? Será que você tem orado ou já orou alguma vez como o apóstolo Paulo? Muitas vezes a nossa oração é aquela oração: Deus dá um emprego, Deus dá um carro, Deus dá uma cura, todas coisas necessárias na nossa vida e na nossa caminhada. Mas não apenas isto, meus irmãos. Há verdades espirituais para as quais nós precisamos nos voltar com urgência. Nos primeiros capítulos de Efésios, Paulo está falando sobre a igreja. Por isso que ele está pedindo a Deus: Senhor, abre os olhos para que este povo entenda o que é ser igreja. A terceira lição, então, que nós aprendemos aqui, algo muito importante que Paulo está nos ensinando, meus irmãos, é sobre a importância de viver na nossa verdadeira identidade. A importância de viver na nossa verdadeira identidade. Não é conhecer por conhecer, é conhecer para viver. Nós precisamos de espírito de sabedoria, espírito de revelação, ter os olhos do nosso coração abertos para saber. Mas esse saber está ligado ao viver. Será que você entende o que é ter sido escolhido por Deus na eternidade, remido por Cristo naquela cruz, selado com o Espírito Santo, fazer parte do povo de Deus hoje, da igreja, do Israel? Será que você compreende isso, meu irmão? Será que você já entendeu esta sua identidade? Eu posso afirmar que uma das maiores crises que a igreja vive hoje é uma crise
de identidade. Essa é uma das maiores crises que nós estamos vivendo nesse tempo aqui. Eu gosto muito de ouvir reflexões sobre esse tema, entendendo a importância dele e a necessidade e a urgência dele. Meus irmãos, eu ouvia certo pastor que falava a este respeito, e ele dizia assim que hoje nós temos uma relação muito errada com a igreja, porque a relação que muitas vezes os crentes têm com a igreja é uma relação de ordem, não de natureza, e é daí que vem os problemas. É daí que vem as mazelas, as dificuldades. É daí que você vai encontrar muitas vezes pessoas chamadas cristãs vivendo uma vida que não tem nada a ver com o cristianismo ou com o ser cristão de maneira genuína e verdadeira. Você vai encontrar então crente aí vivendo em situação terrível, pessoas mal resolvidas, sem caminho, né? Perdidas, muitas vezes com depressão, muitas vezes, meus irmãos, pastores vivendo aí experiências terríveis no seu ministério, líderes vivendo experiências terríveis no seu ministério. Tudo isso, meus irmãos, muitas vezes tem a ver com essa ideia errada do que é a igreja, porque a nossa relação com a igreja muitas vezes é uma relação de ordem e não de natureza. Por isso que muitas vezes se investe em formas, em métodos, em estruturas, mas não se investe em conhecimento. Paulo está pedindo para a igreja aqui o quê? Em favor da igreja o quê? Que eles conheçam. Abra os olhos, porque tem muita gente com o olho fechado, cego, que não compreendeu ainda. Não compreendeu estas verdades que ele falou nos primeiros versículos e que ele vai continuar falando nesta carta, no capítulo 2, no capítulo 3. Esse grande mistério que foi revelado e do qual nós fazemos parte, somos esta igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos o quê? De conhecimento. Não podemos lidar com a igreja apenas em termos de estrutura, mas sim de pessoa. A igreja é uma pessoa. Muitas vezes a preocupação é tão somente com a questão de estrutura e não se entende a questão da pessoalidade. Por isso que Paulo, entendendo o que é a igreja, ele ora: Senhor, abre os olhos, dá sabedoria, dá espírito de revelação. E eu posso afirmar que é nesse sentido que nós devemos trabalhar hoje também, meus irmãos, porque a necessidade é a mesma. Eu estava ouvindo também, ainda acerca deste tema, alguém que dizia assim, que nós não devemos trabalhar como igreja apenas por demandas, na tentativa de satisfazer as carências, porque a igreja muitas vezes, meus irmãos, se tornou isto. A ideia que muitos têm de igreja é uma instituição, uma denominação na qual eu vou, frequento aos domingos ou vou em alguns dias, e ali eu sou uma ovelhinha. E tem muitos, meus irmãos, que estão nessa de ovelhinha já há 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, são ovelhas. Ovelhas que precisam ser levadas, carregadas, alimentadas, na boquinha muitas vezes. Pessoas com as quais você não pode falar absolutamente nada, né? Aquele crente casquinha de ovo, qualquer coisa ofende, magoa, chateia. O que é isto? Que igreja é esta? Que cristianismo é este? Onde não há crescimento, amadurecimento, onde não se passa para a próxima fase. Quando o escritor aos Hebreus, ele escreve, ele exorta a igreja: olha, vocês deviam ser mestres, e ainda são crianças, eu tenho que dar leitinho para vocês, eu queria dar um alimento melhor, mais sólido, mas não posso. Por quê? Porque é tudo criança ainda. Que triste, meus irmãos. Quando muitas vezes nós estamos também nesse mesmo contexto de crianças na fé, crianças espirituais, pessoas que não cresceram, que não amadureceram. Sim, a vida cristã é um processo. A gente começa criancinha mesmo, ovelhinha ali, perdida, sem saber, mas a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Chega um momento que a gente deixa de ser ovelha, a gente passa a ser pastor.
Pastor, aqui eu não falo como institucionalmente, né? Alguém ordenado que fez teologia. Não, não é essa a ideia. A ideia de pastoreio, de cuidado uns com os outros. Isso é igreja. Isso é igreja. É discipulado, é discípulo fazendo discípulo. Assim o corpo cresce, assim o corpo se desenvolve. Do contrário, meus irmãos, vai ser um monte de nenenzinho na fé. Crente com 40 anos de igreja que não sai ali do lugar, sempre com aquelas mesmas questõezinhas, não me ligou, não me visitou, não lembrou de mim, mas não cresceu, não desenvolveu, a ponto de já estar maduro e dizer, não, eu estou aqui para ajudar também, eu já cresci, eu já fui ajudado, eu já fui visitado, agora eu estou aqui para visitar, para ver quem precisa. Eu não sou apenas ovelha, agora também eu posso pastorear também, ajudar também, fazer outros crescerem e se desenvolverem. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Agora, para isso nós precisamos de conhecimento. Para isso nós precisamos de sabedoria. Para isso nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja. E o que Paulo está pedindo aqui é exatamente isso. Senhor, abre os olhos deles. Traz espírito de sabedoria, de revelação. E aí, meus irmãos, permita-me tentar explicar o que Paulo escreveu aqui em poucos minutos. Porque Paulo, meus irmãos, ele está dizendo, olha, vocês precisam entender algumas coisas. Lá no versículo 20, o qual, ele termina no versículo 19, não é? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual operou ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, ilumina os olhos da igreja, para que eles possam compreender estas coisas. Voltando ao versículo 18, ele diz assim, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe qual que é a esperança do seu chamamento, meu irmão? Aqueles que Deus predestinou, a esses também chamou. Aqueles a quem Deus chamou, a esses também justificou. Aqueles que Ele justificou também glorificou. Meu querido, nós somos instrumentos de Deus para a sua glória. Nós temos um propósito, nós estamos aqui por acaso. Deus nos fez para o seu louvor. Nós temos uma esperança em nós. Nós somos chamados na eternidade por Deus. Nós não somos pobrezinhos, coitadinhos, não, nós somos pessoas que Deus escolheu na eternidade e nos colocou aqui com um propósito. Será que você entende? Paulo está orando, abre os olhos deles para que eles entendam a esperança do seu chamamento. Nós não somos um povo sem esperança, um povo desesperado, não, nós somos um povo que tem esperança, que sabe o que está fazendo aqui, que tem um propósito, um objetivo real, concreto, verdadeiro. Ainda, no versículo 18, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Será que você sabe, meu irmão, qual a riqueza da glória da sua herança? Se Paulo falou nos primeiros versículos sobre a herança que nós temos em Cristo, herança essa dada e que nós não perderemos jamais, o penhor do Espírito Santo já foi dado e nos garante essa herança. Lá em 1 Pedro, ele vai falar também sobre herança, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, guardada nos céus. Querido, você tem uma herança. Paulo diz assim, em Romanos 8,17, que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que nos está prometido, está garantido, é nosso, ninguém toma. Dessa situação, desta condição, nós não sairemos. Nós somos a igreja de Jesus aqui nesta terra.
com este propósito, este chamamento, vivendo na riqueza da glória, da herança de Deus. Algo, meus irmãos, que é tanto futuro como presente, algo que nós podemos começar a desfrutar hoje, quando nós temos Jesus no nosso coração e entendemos a sua palavra. Mas Paulo diz ainda, para que vocês entendam e vejam a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Versículo 19, suprema grandeza do seu poder. E aí ele vai falar sobre Cristo. Ele fala sobre o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando o nosso Senhor ali da morte. Quando ele morre, ele vai ser sepultado, né? Ele vai passar ali 3 dias. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Jesus, ele não conheceu a corrupção, mas ele foi ressuscitado de entre os mortos. Ele venceu a morte. Hoje, essa realidade é uma realidade diante da qual nós vivemos. A morte está diante de nós. Ela virá, não tem como fugirmos dessa realidade. Ao morrermos, seremos sepultados, e o nosso corpo vai passar pela corrupção. Mas Paulo está dizendo aqui para a igreja, vocês precisam entender a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, para com a minha vida, para com a sua vida, nós que cremos, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando de entre os mortos, porque aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer comigo e com você também, e isto já está operando em nós, meus irmãos. Por isso que Paulo, quando fala da experiência com Cristo, ele fala de uma experiência passada, presente e futura, que nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo, e já estamos assentados nas regiões celestiais. Será que de fato compreendemos o que significa isto? Será que de fato entendemos o que significa isto? Este mesmo poder já está operando nas nossas vidas. Jesus Cristo, ele assentou-se à direita de Deus Pai, como diz o versículo 20, nos lugares celestiais. Sim, ele ressuscitou, ele está vivo. Sentar-se à direita aqui não tem a ver com postura física, meus irmãos, mas o sentido de sentar-se à direita é que Jesus, ele tem o mais elevado poder de governar. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele foi investido desta autoridade nos céus e na terra. Por isso que o versículo 21 diz, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, homens e anjos, céus e terra. Este é o poder de Deus que foi exercido em Cristo, e Paulo está pedindo a Deus, Senhor, abra os olhos da igreja para que ela entenda isto, para que ela compreenda isto, o seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança, e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Se o chamado de Deus remonta, meus irmãos, lá ao começo, na eternidade, quando Ele nos chamou, se a herança aponta para o fim, aquilo que nós vamos receber de maneira plena quando estivermos na presença do Senhor, o poder de Deus que Paulo fala aqui é algo que está nesse intervalo, nesse meio tempo aqui, enquanto estamos vivendo aqui, nós podemos contar com o poder de Deus nas nossas vidas, o mesmo poder que foi operado ali na ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo termina no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Eu falo que você precisa compreender quem é você.
Qual a sua identidade? Você precisa viver nela. Conhecemos. A questão é, temos vivido? Paulo está dizendo aqui, Cristo, este que ressuscitou, este que está assentado à direita de Deus, acima de tudo e de todos. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dele, e Deus o deu para ser o cabeça sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o cabeça de todo o universo. E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. A igreja é o corpo de Cristo. O deu a igreja. O Deus Pai coloca o Deus Filho como cabeça de todo o universo e o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Meu querido, será que nós compreendemos onde estamos, quem somos? Uma cabeça precisa de um corpo, por isso que Cristo é o cabeça, e Ele está ligado ao corpo, que é a igreja. Não há como separar a cabeça do corpo. A cabeça tem que andar junto com o corpo. Não tem como separar Cristo da igreja. Eu amo a Cristo. Ama a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cai por terra aqui a tese dos desigrejados. Não falando em instituição, mas falando em igreja, aquilo que é ser igreja. Para além das paredes, seus rituais, mas o ser igreja, que também tem a ver com congregação, com comunhão, com sacramentos, com verdades que estão descritas aqui e que precisam ser vivenciadas por nós. O corpo está ligado à cabeça. A cabeça é gloriosa. O corpo também é glorioso. Porque o noivo, que é um outro símbolo para falar dessa união, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. O noivo está preparando a noiva para o casamento. E ele vai apresentar ela sem ruga, sem mancha, sem mácula. É o mesmo trabalho, a mesma ideia que o cabeça está trabalhando no corpo, para que esse corpo seja santo, seja puro, seja lindo. Meus irmãos, Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está preservando a sua igreja, Ele está guardando a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Será que nós compreendemos esta verdade? Será que esta verdade de fato entra no nosso coração e tem poder de transformar o nosso caminho, a nossa vida, as nossas perspectivas, os nossos sonhos, os nossos projetos? O quanto nós temos vivido perto destas verdades ou o quanto nós temos vivido longe de tudo isto? O quanto nós estamos ainda na meninice, na criancice, nos oráculos elementares, no beabá. Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer mais. Vocês precisam abrir os olhos de vocês para compreender realidades espirituais. Verdades que muitas vezes não estão assim, para você enxergar com os teus olhos físicos, mas estão para serem enxergadas por meio da iluminação do Espírito Santo no teu coração, e que vai transformar a tua vida. Cristão assim, meus irmãos, é um cristão maduro, é um cristão que está crescendo, se desenvolvendo, frutificando para a glória de Deus, abençoando a igreja que é tão preciosa para Deus, tão preciosa para Jesus, tão preciosa para o Espírito Santo.
A Trindade está trabalhando na mesma direção. Esse é o propósito eterno de Deus que tem se cumprido e vai se cumprir na minha vida e na tua vida.